9 horas e 42 minutos, seguindo nesse contexto de conflito entre Israel e Irã. Há alguns dias, no dia 18 de junho, uma pesquisa foi divulgada pelo jornal americano The Washington Post. E essa pesquisa mostrou que 45% dos americanos, olha só, eram contra potenciais ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Irã. E apenas 25% apoiavam a iniciativa. Quem tem os detalhes é o Eliseu Caetano. De fato, já era se esperado, né, essa pressão do eleitorado de Donald Trump, dos americanos, e agora, com a entrada definitiva dos Estados Unidos no conflito, não há como se agradar os dois lados. Há pessoas que gostaram, há pessoas que não gostaram e os impactos serão vistos nos próximos dias. Exatamente, Paula. Somente nos próximos dias nós vamos ter uma compreensão total e real do que essas muitas pesquisas que foram divulgadas ao longo da última semana mostraram. Será que de fato vai se consolidar? Vai se confirmar esses números? E aí a gente tem talvez uma das mais importantes, que diz que cerca de 45% da população dos Estados Unidos é a favor dos ataques. Essa pesquisa foi feita pelo jornal New York Post, mas existem outras pesquisas que a gente também precisa levar em conta. Eu fiz aqui uma pesquisa, um apanhado de tudo aquilo que foi dito ao longo da última semana a nível de pesquisa de opinião. O que os jornais dos Estados Unidos, Paula, falaram sobre isso? Então, vamos lá, porque a gente tem dados de diversas pesquisas até o momento e eu separei as principais para a gente. A pesquisa do YouGov, The Economist, feita do dia 13 ao 16 de junho desse ano, mostrou que apenas 16% dos americanos apoiavam o envolvimento militar direto dos Estados Unidos nesse conflito entre Israel e Irã, enquanto 60% são contra e 24% indeciso. Entre os eleitores de Trump, apenas 19% dentro dessa pesquisa apoiavam a intervenção, enquanto 53% se opunham. Mas no dia 18 de junho veio uma nova pesquisa do Washington Post com o SSRS, mostrando que 25% dos adultos norte-americanos estavam apoiando os ataques aéreos contra o Irã por conta do programa nuclear iraniano, enquanto 45% era contra. 82% das pessoas ouvidas pelo Washington Post manifestaram preocupação com o risco de escalada para uma guerra total. E aí, lá no dia 3 a 16 de junho, também teve uma outra pesquisa da Fox News, de uma importante rede de TV aqui dos Estados Unidos, mostrando que 73% dos votantes registrados estavam ali, naquele momento, vendo o Irã como uma ameaça real à segurança dos Estados Unidos. 82% desses eram republicanos, 69% democratas e 62% independentes. O Strengthening Numbers, do dia 18 a 21 de junho, mostrou uma pesquisa combinada, que 16% dos adultos apoiam os bombardeios do Irã, contra 60% que se opõem. Já a Axios, de 19 de junho, reforçou os dados. 60% dos norte-americanos concordam que os Estados Unidos não devem se envolver militarmente entre Irã e Israel, enquanto 61% viu o programa nuclear como uma ameaça grave. Agora, vamos interpretar, né? Vamos interpretar esses dados, porque a maioria do público, de acordo com essas pesquisas, é contra as ações militares dos Estados Unidos contra o Irã neste momento, mesmo com um elevado temor aí em relação ao programa nuclear iraniano. Agora, existe um apoio em contrapartida, não apenas dos republicanos, mas de uma maneira geral, através das redes sociais, a Donald Trump. Então, essas pesquisas, elas foram feitas, realizadas em ambientes muito pequenos, se comparados ao tamanho do país. Boa parte dela ouviu ali entre 1.000 e 1.500 pessoas no máximo, num ambiente de um país tão grande como os Estados Unidos e tão polarizado como o mundo inteiro está. Vocês que nos acompanham podem imaginar a confusão para os analistas conseguirem fazer uma leitura correta desses números, né? Então, existe aí um disparate, um desencontro entre o que os números das pesquisas mostram oficialmente e o que, de fato, a gente consegue ver muito claramente ao analisar não apenas as redes sociais, a internet, mas também as manifestações nas ruas, porque vale lembrar que o povo americano é um povo que se manifesta
com muita rapidez, né? Então, nesse momento, já era para se ter várias manifestações acontecendo em todo o país e a gente não tem isso até o momento. Agora, Paula e Nonato, daqui a pouquinho eu quero voltar com vocês para a gente continuar dentro da coletiva que foi dada agora há pouco pelo Pete Hegseth e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto aqui dos Estados Unidos no Pentágono, porque eu separei alguns números para a gente colocar, trazer à luz aqui e discutir aí no estúdio. Mas isso é papo para daqui a pouquinho. Eu volto com vocês. Com certeza, Eliseu Caetano trazendo todos os dados aí em relação à população. De fato, tem o eleitorado, tem os senadores, tem a pressão do presidente Donald Trump em relação à entrada nesse conflito. A gente volta daqui a pouco com o Eliseu. Até mais, Eliseu.